Olá, professores, tudo bem? Sou a professora Rutineia e o nosso tema de hoje é a BNCC, nos itens Transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental e o Ensino Fundamental no contexto da educação básica. É, Quais as reflexões, hein? O que se diz da transição da educação infantil para o ensino fundamental? Então, a base é categórica, porque ela diz que a transição entre essas duas etapas da educação básica requer muita atenção para que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas, garantindo integração e continuidade dos processos de aprendizagens das crianças, respeitando as suas singularidades e as diferentes relações que estabelecem com os conhecimentos, assim como a natureza das mediações de cada etapa. Então, essa transformação realmente, essa passagem, ela não pode ser brusca. Deve haver um cuidado de se ter a criança que até a educação infantil, mesmo que pré-escola, estava em um ambiente de cuidados, de acolhimento, para um ambiente do ensino fundamental, em que a criança precisa ter maior autonomia. Então, essa passagem da educação infantil para o primeiro ano tem que ser cuidadosamente planejada pelas instituições. Ou seja, a criança não adquire. O trabalho na educação infantil ele é de constante aquisição da autonomia, mas o cuidado se refere principalmente à criança estar num outro ambiente, um formato diferente, com conteúdos mais pontuais e não tão integrados quanto na educação infantil. Então, tem que se observar a questão do ambiente, dos cuidados e as questões pedagógicas nesse final de educação infantil e primeiro ano. Então, o que a gente pode observar? Os documentos, primeiramente, os documentos que se faz em educação infantil. Informações contidas em relatórios, portfólios e outros registros deixados pela criança, hoje até os registros virtuais, que evidenciem processos vivenciados pelas crianças ao longo de sua trajetória na educação infantil. Isso pode contribuir para a história de vida escolar de cada aluno no ensino fundamental, ou seja, compreender, se não está na mesma instituição, manter o contato, a trajetória, aquilo que o aluno já fez na educação infantil e partir disso para a construção de um currículo, de uma prática pedagógica no ensino fundamental, mesmo que conteúdos já estejam delimitados, mas o tratamento que se dá vai depender do conhecimento que tem desse aluno. Observar conversas ou visitas e trocas de materiais entre os professores da Escola de Educação Infantil Fundamental. Tá vendo? Não pode ser um processo apartado, né, dos anos iniciais. Também são importantes aí para facilitar esse processo. E considerar a síntese das atividades previstas em cada campo de experiência, ou seja, verificar como que o aluno se desenvolve em cada campo de experiência para prosseguir nos seus estudos no primeiro ano do fundamental. Então a BNCC fala para nós aqui o que observar mais uma vez nessa articulação da educação infantil com o ensino fundamental, as características de cada faixa etária. É, Às vezes, um ano de desenvolvimento para uma criança de 4 ou 5 anos representa muita coisa, representa muitas atividades, muitas aprendizagens. Então, observar quais características da criança de 4, de 5, de 6 anos. O meu aluno, por exemplo, de ensino fundamental, ele faz aniversário em maio. Em maio ele completa 6 ou 7, ou ele ainda entrou com 5 e vai completar 6 no final de março, quer dizer, aquele aluno mais imaturo. As características dessa faixa etária demandam um trabalho no ambiente escolar que se organize em torno dos interesses manifestos pelas crianças, de suas vivências mais imediatas, para que, com base nessas vivências, elas possam progressivamente ampliar sua compreensão, o que se dá pela mobilização de operações cognitivas cada vez mais complexas e pela sensibilidade de aprender o mundo, expressar-se sobre ele e nele atuar.
Ou seja, eu estou passando para o primeiro ano, mas eu não deixei aquela questão de ter um aluno como protagonista. Ele ainda é o protagonista da sua aprendizagem, só que com formatos diferentes e uma organização curricular um pouco diferente. Algumas coisas ainda precisam ser conservadas para que até que se faça uma completa transição. O brincar, a questão da leitura que permeia toda a escolarização de maneiras diferentes e outras questões que se referem à autonomia e à construção de conhecimentos. Por onde começar? Por onde começa essa articulação? Olha, lá nos 2 primeiros anos de ensino fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização. Ou seja, imaginamos que ele veio da educação infantil com trabalhado em diferentes linguagens, com alguns conhecimentos que lhes dão noções matemáticas, de leitura, natureza e sociedade, com todos os seus direitos de aprendizagem, e ele está apto ali para iniciar seu processo de alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema de ensino alfabética de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura, de escrita e ao seu envolvimento em práticas diversificadas de letramentos. Aí começa o letramento matemático, o próprio processo de alfabetização em língua portuguesa, o letramento científico, histórico, geográfico, porque o menino já teve os seus campos de experiência desenvolvidos. A experiência continua no fundamental? Continua também. Mas lentamente, paulatinamente, aos poucos, ele vai abstraindo, construindo seu pensamento abstrato. Claro que não se encerra aí, vamos dizer que esse pensamento abstrato vai se encerrar lá vai se conseguir, se construir lá pelo ensino médio. Então, o parecer do Conselho Nacional de Educação de 2010, ele já fala, ó, os conteúdos dos diversos componentes curriculares, porque agora não são campos de experiência, são os componentes mesmo, a língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia, ao descortinarem as crianças o conhecimento do mundo por meio de novos olhares, lhes oferecem novas oportunidades de exercitar a leitura e a escrita de um modo mais significativo. Ou seja, ele construiu os significados desde a creche. No primeiro ano, essa escrita, essa leitura, esse letramento científico, geográfico, histórico, artístico, vai se descortinar com maior facilidade e vão se construir em boas oportunidades. E no decorrer do ensino fundamental, a progressão do conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de linguagem, da experiência estética, né? No sentido da arte e intercultural das crianças, no sentido que considera tanto os seus interesses e as expectativas, quanto o que ainda precisam aprender, sempre considerando o que a criança já sabe para buscar novas aprendizagens. Ampliam-se a autonomia intelectual, a compreensão de normas, os interesses pela vida social, o que lhes possibilita lidar com sistemas mais amplos do que o seu próprio mundo, a sua própria realidade, que dizem respeito às relações dos sujeitos entre si, das próprias crianças ali, com a natureza, com a história, a cultura, as tecnologias, muito bem lembradas na BNCC, e o ambiente, né, que é o ambiente em que ela está. E falamos da transição da educação infantil e eu falo agora da mudança para uma outra etapa. A mudança para os anos finais do ensino fundamental. A passagem do 5º para o 6º ano, que também não pode ser brusca, como a passagem da educação infantil para o 1º ano. Os alunos, ao mudarem do professor generalista dos anos iniciais para os professores especialistas dos diferentes componentes curriculares, eles costumam se ressentir diante das muitas exigências, das trocas, da autonomia que eles precisam ter pelo grande número, né, dos docentes nos anos finais. Então, não tem aquele professor que agrega.
Todos são generalistas, que têm as suas exigências, e a criança, que ainda é criança no sexto ano, muitas vezes se perde nesse contexto. Então, o que se pede? Para realizar as necessárias adaptações e articulações, tanto no quinto quanto no sexto ano, para apoiar os alunos nesse processo de transição. Isso pode evitar uma ruptura no processo de aprendizagem, garantindo-lhes maiores condições de sucesso. Então, de toda maneira, vai haver uma ruptura, porque é uma outra etapa, mas deve-se buscar uma ruptura que garanta o sucesso e não deixe o aluno mais perdido frente a essa transição. Quais as tendências do estudante nessa etapa? É preciso observar a forte adesão aos padrões de comportamento dos jovens da mesma idade, né? Então, nessa época, são os Maria vai com as outras. O que é evidenciado na forma de vestir, pela linguagem, isso requer dos educadores uma maior disposição para entender e dialogar de uma forma mais própria, né, as expressões das culturas juvenis, cujos traços mais visíveis estão nas áreas urbanas e mais densamente povoadas. Então, nas cidades isso é mais evidente. Qual que é o compromisso da escola? Propiciar uma formação integral, balizada pelos direitos humanos e princípios democráticos. É preciso compreender o aluno. É preciso considerar a necessidade de desnaturalizar qualquer forma de violência, já que uns seguem os outros, né? Principalmente nas sociedades contemporâneas, urbanas, incluindo também a violência simbólica de grupos sociais que impõem normas, valores, conhecimentos, ou seja, evitar situações como o bullying, tidos como universais. Então, tem comportamentos que eles entendem como universais e que não estabelecem diálogos entre as diferentes culturas presentes na comunidade e na escola. Então, a escola tem que extirpar isso. Então, nesse sentido, foi criada até uma nova disciplina para atender essas questões, né? Então, no ensino fundamental, a escola vai contribuir para o delineamento de um projeto de vida para aquele aluno, no sentido de estabelecer uma articulação não somente com os anseios desses jovens em relação ao futuro, mas também com a continuidade dos seus estudos no ensino médio. Então, seria essa a questão assim, da articulação da educação infantil com o ensino fundamental e também desses anos iniciais do ensino fundamental com os anos finais, que se constituem numa etapa diferenciada.